Graça e paz, povo de Deus, mais uma semana com esse projeto abençoado Edificados, trazendo para a telinha do teu smartphone, do teu computador, esse conteúdo da escola bíblica. A lição de hoje trata do reinado de Davi, a lição de número 9, você vai poder, juntamente com os nossos professores, superintendente José Amaro e o nosso professor Marcos Andrade, aprender um pouco sobre a construção de Davi, como rei, compreender essa consolidação do reino de Davi e, no final, a grandeza política do reino de Davi. Então, é um conteúdo mais técnico, mas certamente com princípios, com sabedorias que irão nos ajudar na nossa formação também do obreiro e alguém que deseja servir ao Senhor com excelência. Nós vamos orar, porque sem oração é impossível nós podermos alcançar as coisas espirituais, porque diz a palavra do Senhor que é o Espírito que penetra no coração de Deus e revela ao nosso espírito. Então vem com a gente, vem orar e logo mais a gente vai introduzir essa lição que está formidável, maravilhosa. Deus te abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença para te agradecer por esse conteúdo que o Senhor está nos proporcionando apreciar e também passar para os Teus filhos. E também pedimos que a Tua direção, que o Teu Espírito esteja conosco e conduza, Senhor, essa lição para que os corações sejam edificados a cada dia por esse projeto que nós estamos trabalhando. Em nome de Jesus, amém. Professor José Amaro, a introdução fala exatamente sobre essa construção do reinado de Davi, da questão circunstancial, e por causa de algumas habilidades particulares de Davi, a palavra do Senhor vai falando que o reino não apenas foi construído de maneira aleatória, mas ele foi se fortificando até ser essa construção desse nome que a gente sempre fala, o rei Davi. Quando a gente fala do rei Davi, esse rei Davi tão imponente, ele tem um processo de construção, e a gente vai aprender hoje, um pouco dessa construção. A gente vê que não foi de maneira aleatória, tem princípios, tem uma base, tem alguma coisa. E no ponto 1 fala desses 3 motivos para essa escolha, Davi é constituído rei. Qual foram esses 3 motivos que levaram a Davi ser constituído rei sobre inicialmente Judá e depois sobre o povo de Deus por completo? Como diz esse primeiro ponto, fala a respeito dos 3 motivos para a sua escolha. Falando desses 3 motivos, a gente vê as qualidades que Davi tem. Em primeiro lugar, fala aqui do preenchimento de todas as condições de realeza. Davi, na verdade, era irmão por nação de ser da tribo de Judá. Então ele já preenchia uma das condições para se preencher essa qualidade e esse motivo da sua escolha. Esse primeiro ponto ele já preenchia. Era a parentela, fazia parte de uma mesma aliança abraânica, Isso. Okay. No segundo motivo, a escolha de Davi foi feita pela sua liderança militar. Se a gente vê no 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 2, você vê que e também Dante, sendo Saul ainda rei sobre nós, isso o povo de Israel que foi à procura dele. Eras tu que saía e entrava com Israel. O povo já via isso, ele tinha essas qualidades. Ele passava segurança para o povo, Como militarista. Ainda na liderança de Saul, mas quem enfrentava as guerras era Davi, Exato, perfeito. E a terceira promessa da parte de Deus, o terceiro motivo era uma promessa da parte de Deus. Essa é a parte principal que Davi também tinha, e o povo reconhecia isso, então, da parte de Deus. Espiritualmente Deus moveu o coração do povo também, exatamente, para que ele tivesse esse cumprimento, Exatamente. Você falou dessa profecia. Aí fica aí os 3 motivos para sua aliança escolha. De sangue, Exato.
A capacidade militar. Isso. E a terceira, a promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus. Exatamente. Professor Marcos Andrade, a gente vê que Davi, ele junta duas características, né? Ele não apenas é um chefe, não apenas é um líder, mas ele também tem um coração de pastor. Fala um pouquinho aí sobre esse ponto 2, né? Davi como pastor e como chefe, como líder. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu diria que aqui Davi como pastor e chefe, ele traz a ideia, como está escrito aqui na Bíblia, a figura do pastor de ovelha serve para descrever os governantes de Israel. Então, o que a gente pode entender? Que essa representação de pastor, ela tem um símbolo muito importante que Deus queria, né? Fazer de Davi esse capitão, esse príncipe, esse líder. Deus não queria apenas que ele tivesse uma liderança política, né? Mas Deus queria que ele realmente cuidasse do povo. Não apenas fosse esse chefe que tratasse da questão externa, na questão geopolítica, mas a gente vai conduzindo que Deus queria alguém que se importasse verdadeiramente com o povo. Podemos entender isso? Com certeza. Aqui ele diz assim que o amigo especial, assim Deus zelava pelo seu povo. E estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso. Então, Davi foi conduzido para ser esse líder para essa amoroso, situação. Né? E aqui Pedro, o apóstolo Pedro, disse que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho, né? Muito bem. Tá aí o porquê Davi não era apenas o líder, né? o chefe, mas também Davi tinha essa característica de um coração de pastor, um cuidado especial com as pessoas. É importante dizer isso, amados, porque tem pessoas que gostam muito de cargos, mas infelizmente o cargo é dado para as pessoas que não apenas sabem liderar, mas para as pessoas que se importam com pessoas. Porque assim como Deus se importa com pessoas, Deus levanta homens que se importam com pessoas. Deus não só se importa em mandar e desmandar, Deus se importa, Deus manda porque se importa. Entendeu a diferença? Deus manda porque se importa. Então, a gente tem uma gama de líderes ou de pessoas querendo ser líderes que só querem mandar e estão esquecendo esse outro lado do pastoreado, que é o de guia, de realmente consolar, de se importar com o ser humano, né, professor Marcos? Verdade. A gente tem, professor Marinho, fechando esse bloco, nós vamos entrar aí nessa questão da aliança, não é? Que eles fizeram, que ele fez com o povo. Eu não sei se o ouvinte, o telespectador sabe, mas inicialmente Davi foi constituído rei de Judá e depois foi constituído sobre todas as 10 tribos, não é? Sobre toda a Israel, rei de Israel. E aí entra num processo de aliança com o povo. Como é que foi essa aliança que Davi teve com o povo, professor Marinho? Como o escritor inicia muito bem a lição, ele dá aqui: ninguém consegue fazer nada sozinho. Como falamos dos dois lados de Davi, como chefe e como pastor. O nosso professor Marcos falou muito bem a respeito do lado pastoral de Davi, o amor que ele tinha para a preocupação pelo povo. E aqui falamos também quando se trata de aliança com o povo. Aí entra agora nessa parte de liderança. Davi era um homem estrategista, era um homem que sabia conduzir o povo à guerra. Então, nesses momentos que quando se guia um povo a uma guerra, esse homem tem que saber direcionar as pessoas. E para isso ele precisa fazer o quê? Saber com quem está do seu lado, com quem vai se alinhar. E eu gosto de usar essa expressão, conduzir o povo na guerra. Na guerra. Na guerra, porque Exato. Às vezes a guerra é inevitável chegar até nós. Exato. E no momento da guerra,
faz toda a diferença um líder que sabe conduzir o outro no processo da luta. Sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de passar pela luta, né? E quando a gente tem alguém que nos auxilia, que nos mostra como passar pela luta, isso faz toda a diferença. Aí você vê, após essa estratégia toda, ninguém faz nada sozinho, e para se ter uma aliança e um reino fortalecido, estrategicamente, ele, como o senhor falou muito bem, ele foi constituído rei de Judá, e depois passou a conduzir a todo Israel. Então ele precisava fazer essa aliança, e isso valorizava, mostrava o amor que ele tinha como líder e como pastor, o cuidado que ele tinha, e ele sabia reconhecer a cada um deles. E o texto diz, Davi já era ungido, né? Já. Mas o texto diz que também ele foi ungido aqui sobre Israel, né? Foi ungido rei sobre todo Israel. Ele era ungido do Senhor, mas essa aliança de ser ungido sobre Israel, sobre todo o povo, ia trazer, de fato, essa lealdade, não é? Esse comprometimento unilateral, ou seja, das duas partes. E você vê que ele é uma característica de juntar, de unir o povo de Deus. Aí entra aquele lado que o professor Marcos falou, o lado pastoral. E olha que o que ele criou nessa aliança não foi nada puxado para um lado monárquico. Não era porque simplesmente estava com a intenção, porque aquele reinado, mas não, é pelo amor que Deus, a preocupação de trazer o cuidado com o povo, que Davi fez essas coisas. Muito bem, que coisa linda, né, querido? Então vai aprendendo essas características que certamente vai te ajudar e vão nos ajudar em momentos oportunos. Muito bem, nesse ponto 2, né, a gente vai abordar a questão da consolidação do reino de Davi, nos 3 aspectos. A primeira, a edificação de Jerusalém. A segunda, as reformas religiosas. E a suprema aliança davídica, tão falado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Dessa grande aliança. Professor Marcos, falando sobre a edificação de Jerusalém, como nós podemos compreender essa construção, essa edificação de Jerusalém? Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob sua liderança. E falando de liderança, a gente observa que Davi já tinha, né, e nós já comentamos que a liderança dele era notável. E tanto que, através dessa liderança, ele consegue a primeira conquista sobre os filisteus, depois a segunda conquista sobre os filisteus, mas uma coisa que é preciosa é que ele atribui com a presença de Deus na vida. Davi consegue derrotar seus inimigos e controla suas fronteiras, mantendo-os sob o seu poder. Professor Marinho, né? A gente primeiro viu que Davi, ele tem essa preocupação de estabelecer um lugar onde ele poderia exercer a sua liderança. E agora no ponto 2 fala dessa necessidade de fazer essas reformas religiosas, né? E como é que foi que Davi introduziu essas reformas religiosas? Bom, pastor, quando se trata dessa reforma religiosa, nós podemos ver que a primeira preocupação de Davi era trazer a arca do Senhor para Jerusalém, cidade que ele mesmo conquistou e queria manter-se bela e forte. Era uma preocupação de Davi, o contrário do rei Saul. Lembra que Saul, na conquista, perdeu a arca e muito pouco ele se preocupava com as coisas de Deus. Porém, Davi, com muita preocupação, na parte religiosa, ele buscou, em primeiro lugar, buscar a arca de Deus. Como disse aqui o escritor aqui na lição, ele colocou muito bem, Davi valorizava
tudo que estava relacionado às ordenanças divinas. Então, provavelmente ele edificou Jerusalém com essa ideia e esse entendimento de trazer não apenas um empoderamento da capital, mas trazer a presença do Senhor. Exatamente, exatamente. Ele respeitava o lado do sacerdócio, a arca que representava a presença de Deus. Davi tinha esse interesse. Veja que diz aqui, Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Era o prazer dele nas coisas de Deus. E aconteceu uma coisa que nunca antes tinha acontecido, apesar de quem sucedeu apenas foi Saul, mas o comentarista fala que ele se entregava na adoração de uma tal maneira que até algumas pessoas se escandalizavam, né? No caso da sua esposa, né? Exatamente. E nós aprendemos que, independentemente da sua patente, me parece que quanto mais patente você vai tendo, mais você vai ficando com a dificuldade de quebrantamento, não é? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas Davi não tinha isso, né? Da forma de se apresentar, você fica receoso com a forma de que você vai se apresentar. Mas Davi se lança, ele se joga na presença do Senhor para o adorá-lo. E é muito bom quando nós temos líderes que têm esse espírito de quebrantamento. É verdade. Consegue chorar e no caso de Davi, ele dançou, ele de fato ele se envolveu na adoração, né? Verdade. Coisa maravilhosa. Professor Marcos, e aí a gente vai ver agora que Deus se agradou de tudo isso que Davi estava fazendo e aí faz uma aliança, não é? Que a gente chama aí da Suprema Aliança Davídica, não é? Fala um pouquinho, professor Marcos, sobre essa aliança que hoje nós chamamos Jesus, filho de Davi, não é? Essas coisas todas, mas tudo isso teve origem aqui, nesse momento, né? Fala um pouquinho para o seu aluno compreender. Quem profetizou sobre essa aliança foi o profeta Natã, né? Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele deu a continuidade, por isso que ele chama a Suprema Aliança Davídica, porque ele dá continuidade, ele faz promessa a Davi que através de um filho dele sucederia o reinado de Davi. Consequentemente, a gente percebe que nasce Salomão. O reinado de Davi seria perpétuo, né? Perpétuo. Do ponto de vista da sua descendência, né? Então, aí é interessante para o seu aluno entender que Jesus Cristo nasceu dessa linhagem. Jesus Cristo é filho de Judá, quando eu falo de Judá, do povo de Judá, e vem nessa linhagem de Davi. Por isso que quando a gente lê lá em Lucas, né, em Mateus, nas genealogias, eles têm esse maior cuidado de registrar esse caminho de Davi, não é? Até chegar em Cristo. E Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, perpetua, e nós acreditamos que no grande dia, no milênio, essa aliança será conhecida não apenas por nós, igreja, povo do Senhor, mas por todo mundo, né? E na lição aqui fala, pastor, que a firmeza, 3 características importantes formam a aliança davídica. Primeiro é a firmeza da sua família na terra. Segundo, seus sucessores teriam, né, a presença de Deus e uma dinastia eterna, né? Você vê que as 3 coisas estão inteiramente ligadas para que dê cumprimento a essa Suprema Aliança Davídica. Muito bem. Professor José Amaro, a grandeza política do reinado de Davi, não é? Alguém gosta de falar, principalmente os que gostam de estudar muito sobre Davi, que Davi foi o maior rei de Israel. Não se levantou um rei como Davi. Então, essa grandeza política de Davi, ele é dividida nas realizações militares e também as administrações de Davi e, por fim, no culto público, não é? Vamos entender um pouquinho a estrutura militar de Davi.
note bem, as realizações militares. O escritor aqui colocou muito bem essa colocação, que você veja, quando se trata do rei de Davi, se diz o seguinte, é uma palavra forte, que ele diz aqui, note a tônica dos versículos, é sobre o verbo feriu, Davi feriu, Davi matou, Davi tomou. Então as palavras fortes de um homem militar, de quem realizou alguma coisa, de quem venceu alguma coisa. O exército dele não era brincadeira, né? Não. Quando ele entrar numa batalha, sabia que debaixo de Deus era para vencer. Era para vencer. Aí eu gostei dessa colocação que o escritor aqui colocou, pastor. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob seu controle, sob o controle de Davi. Agora, importante, como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Que bênção, né, rapaz? As vitórias de Davi, as guerras de Davi, as pelejas de Davi, as conquistas de Davi, está baseado exatamente nisso. Um líder cujo coração e a força são dominadas pelo Senhor. Aí o escritor ainda coloca no final, Deus deseja, pastor, levantar pessoas, líderes, segundo o seu coração. Professor Marcos, a administração de Davi, né? Podemos ver que Davi foi um homem muito sábio administrativamente. Fala um pouquinho de algumas coisas que Davi executou. No comando de suas tropas, estava à frente Joabe, havia uma guarda real, um superintendente da covéia, que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, um cronista, um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Então, Davi foi desde a parte burocrática, digamos assim, né, do final, ele trabalhou essa parte organizacional, colocou um relator, não é, que é esse crônica, esse escritor, trouxe, digamos assim, o tabernáculo, né, os sacerdotes, os homens de Deus para perto de si, cuidava dos estrangeiros, sempre de olho nos estrangeiros, acertou aí, corrigiu alguma coisa da guarda real e colocou Joabe, que Joabe era um parente de confiança, né, para estar à frente do seu exército. Um homem realmente, né, professor Marcos, de extrema líder, né? De extrema capacidade administrativa. E a gente fica achando que muitos podem estar ali de qualquer maneira. Não, porque é ungido, não, porque é ungido. Mas essas partes administrativas devem ser super importantes. E eu tenho aprendido isso na prática, que a liderança pode ser uma bênção, mas também pode trazer muita desconstrução. Eu vou usar uma expressão mais simples, mas a gente tanto pode abençoar quanto a gente pode fazer muito mal se a gente não souber administrar aquilo que Deus tem nos dado. Então fica aí para você esse entendimento, né? A gente vai concluir falando sobre o culto público. Davi também se preocupou com o culto público, né, professor José Amaro? Fala um pouquinho aí, o que foi que ele fez nesse culto público? E como ele se preocupava com o culto público. Davi fez mudanças consideráveis no culto público. Veja que ele fez a escolha na parte administrativa, ele colocou 2 sacerdotes, Zadok e Amimeleque. A gente sabe que, historicamente, esse culto, essas partes do culto público era feito com a família sacerdotal de quem? De Arão. Mas Davi tinha essa preocupação. Precisava de quê? De homens sacerdotal para se preocupar com o quê? Toda a preocupação dele, como nós falamos no ponto anterior, era com as coisas de Deus. Se tínhamos que trazer povo para adoração a Deus, trazer um culto de adoração a Deus, teríamos que ter pessoas certas na parte administrativa, como o nosso professor Marcos falou, teria que ter pessoas certas para administrar essa parte do culto também. E essa parte, Davi, estrategicamente, honrou a cada fato, a cada caso, colocando os 2 sacerdotes neste lugar. Veja o que diz o escritor também. Ele faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo
a maior glória de Deus. E isso mostra também o cuidado que ele tinha. Não é? Exato. Porque a liturgia do culto fala da nossa intenção. Exato. Se a gente deixa as coisas fazer de qualquer maneira, serem realizadas de qualquer maneira, fala também que a gente faz de qualquer maneira, né? Então Davi foi um homem realmente fantástico, né? Muito bem, queridos, né? Chegamos ao final de mais uma lição que abordou aí o reinado de Davi. E nós compreendemos que o homem de Deus, que o obreiro, que o líder, antes de qualquer coisa, tem que ser um adorador, tem que ter temor. Mas nós vimos também o outro lado da moeda, né, professores? Exato. O lado administrativo. Nós vemos também o lado militar, que é a disposição de enfrentar as batalhas, porque tem obreiro e tem líder que não sabe enfrentar lutas. E nós vemos também que é sempre importante estabelecer um lugar onde você possa liderar, como Davi instituiu Jerusalém. Então, é como se fosse o seu quartel-general. Dali você expõe, você expande e você cresce. Então, são coisas que a gente aprende com as estratégias, com as táticas que Davi utilizou no seu reinado. Eu espero que Deus possa ter falado com você grandemente, lembrando que isso é um conteúdo introdutório, não é? Todo conteúdo com mais detalhes você vai poder estar aprendendo na nossa escola bíblica dominical, que começa às 9h30 nas nossas igrejas aqui batistas nacionais, e em especial aqui em Cajueiro Seco. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado pelo poder do Espírito e da palavra de Deus.